Fala pessoal, aqui é Camila Cerdeira e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a mais nova comédia romântica lançada pela Prime Video, que é With Love. Se você não conhece essa série, tá tudo bem, ela acabou de ser lançada aqui no Brasil e eu sinto que a Prime Video ela não divulga muito bem as suas séries. Então muitas séries acabam ficando presas nesse limbo de má divulgação e acabam não tendo o reconhecimento que elas merecem. É claro que algumas séries da Prime Video não são essas Coca-Cola toda, mas eu vim trazer 5 motivos do porquê você deve dar uma chance pra With Love. Primeiro de tudo, With Love é uma comédia romântica que vai acompanhar a vida dos membros dessa família ao longo de 5 feriados distintos. Então, cada episódio é um feriado diferente. Então, a gente tem grandes saltos temporais dentro da narrativa desses personagens. A gente começa com o Natal, passa pelo Ano Novo, passa pelo... acho que é Dia dos Namorados. Depois a gente tem... acho que é o Halloween. Eu sei que a gente tem um episódio de Halloween. Pronto, lembrei. Lembrei? Não sei. Eu sei que a gente tem Halloween, 4 de julho, que é o dia da Independência, Natal, Ano Novo e Dia dos Namorados. A ordem que eles vão aparecer eu já não lembro porque eu me perdi com relação a datas e calendários. Afinal de contas, são 2 anos de uma pandemia. Perdão. Mas a gente tem esses 5 episódios, esses 5 feriados ao longo da série. E sim, a série só tem 5 episódios, é uma série muito curtinha. Inclusive, ela é uma série de 30 minutos. Então ela é muito rápida de ser assistida. Você consegue assistir numa tarde e ela é muito gostosa. Os personagens são carismáticos, são cativantes. A narrativa é muito bem escrita. Mas vamos aos motivos que eu elenquei para você assistir. O primeiro motivo que você deve considerar é... essa é uma série produzida e dirigida por Glória Calderon Clettes. Caso você não conheça esse nome, tá tudo bem. Mas ela é a showrunner responsável pela série One Day at a Time, que foi exibida por 3 temporadas na Netflix. A Glória Calderon, ela é uma roteirista de comédia, ela já roteirizou outras coisas, mas ela primordialmente roteiriza comédia. Eu vou falar um pouco do resumo da carreira dela. Ela também é uma atriz, ela também é diretora, ela multitask, ela é uma mulher extremamente talentosa. Ela vem de uma família cubana, os pais dela são imigrantes cubanos que vieram para os Estados Unidos por causa da Revolução. Para quem não sabe, durante o período da Revolução, algumas famílias estavam sendo perseguidas pelo governo do Fidel Castro e muitas crianças ficaram sem os pais e se tornaram exiladas. Então elas participaram de um programa chamado Pedro Pan, que é um programa feito pela Igreja Católica para resgatar crianças que tinham perdido justamente essa questão de onde morar, seus pais estavam em meio a esse campo de guerra e eles estavam sendo protegidos pela Igreja Católica. Então ela migrou, os pais de Glória Calderon migraram de Cuba para os Estados Unidos através desse programa de refugiados chamado Pedro Pan. E isso é um dos fatores que impacta muito a escrita da Glória Calderon. A gente não vai ter tanta coisa abordada em With Love, ela realmente não vai abordar isso, até porque os personagens e protagonistas da série não são especificamente cubanos. A gente vai ter muitos personagens latinos, a família principal da série é uma família latina, mas é uma família latina miscigenada. Então a gente vai ter algumas coisas sobre pessoas de Porto Rico, pessoas do México, pessoas da República Dominicana, mas não se fala especificamente sobre Cuba, tá? Então, se você tem essas questões de não querer ouvir falar sobre a realidade da história cubana, pode ficar tranquilo, isso não é abordado dentro dessa série em específico, tá bom? Falando do histórico da Glória Calderon, além dela ter, antes dela ser a showrunner, o que levou ela a ser a showrunner de One Day at a Time, ela trabalhou por muitos anos com a série How I Met Your Mother. Depois de How I Met Your Mother, ela fez Rules of Engagement. Depois disso, ela fez Devil's Mates. Ela fez ainda a comédia da ABC Mixology. E ela ainda foi responsável por alguns roteiros da série da CW chamada iZombie. Que são eu assisti todas essas séries. Eu gosto bastante. E eu acho que o time de comédia da Glória Calderon é muito bom. Especialmente quando ela tá nessa posição em que ela tá controlando as regras. Ela quem tá ditando o ritmo do roteiro. Ela tem uma noção muito boa de como naturalizar questões
de cunho social dentro do roteiro dela, sem que se torne algo muito pesado, algo muito panfletário, e ainda assim ser leve, ser divertido e respeitar o estilo que ela tá querendo impor. One Day at a Time costumava ser uma comédia familiar, então a gente tinha muito dessa questão de relações familiares, que era a base sólida. Aqui em With Love, a gente vai ter sim uma relação familiar. A gente sabe que famílias são extremamente importantes dentro da cultura latina como um todo. A gente sabe disso, pois somos latinos. Mas, além de ter essa importância da família, a gente vai estar vendo como é que cada indivíduo dessa família consegue conciliar essa questão familiar com a questão do amor, com a questão do próprio relacionamento. Inclusive, tem um episódio que um dos personagens fala, tipo, olha, eu sinto que eu estou namorando a sua família. E aí e isso gera um debate, eu acho que é uma coisa que é interessante ser visto, já que pra gente é algo muito normal acontecer. E o que não é tão comum dentro da cultura norte-americana. Então, eu gosto muito da Glória Caldeirão, eu acho que ela sabe retratar muito bem, eu acho que ela sabe fazer roteiros muito inteligentes, eu acho que ela sabe pegar o time de comédia muito fácil, muito rápido, e ela sabe valorizar muito bem os personagens diversos que ela tem. Isso se mostra muito ao longo de toda a série que a gente tá tendo aqui com With Love. Inclusive, esse é o segundo ponto, a diversidade da série. Eu tava assistindo o piloto e eu acho que levou 20 minutos até que aparecesse um personagem legitimamente branco. Um personagem que era, tipo, branco eurocêntrico. Porque, assim, quando a gente vai falar sobre brancos dentro da cultura norte-americana, a gente tem que entender que pessoas miscigenadas não são consideradas brancas. Então, latinos, de um modo geral, não são considerados brancos dentro da bolha social que é os Estados Unidos. Por isso que latino é considerado uma etnia não branca. Isso é uma especificidade da cultura norte-americana, dos Estados Unidos e do Canadá, ok? Porque lá eles consideram muito a questão hereditária. Então, se você tem uma família que é misturado italiano com irlandês, isso é uma coisa. E eles vão falar, e eles vão considerar muito essa coisa de dizer que eu sou italiano, eu sou irlandês, eu sou isso, eu sou aquilo. É uma mistura branca, mas eles consideram muito isso. No momento que você passa, por exemplo, para América Latina, em que a miscigenação já não é um negócio que você teve controle, de que sim, existe miscigenação com pessoas brancas na América Latina, por isso que a gente tem latinos com passabilidade branca, que tem a pele clara, que tem traços finos, lá. Mas, além de haver tido essa miscigenação com pessoas brancas, eles não foram os únicos. Então, existem traços miscigenados, mesmo em pessoas brancas, pessoas latinas claras, traços que remetem a outras miscigenações, como, por exemplo, pessoas negras ou pessoas indígenas. Por isso que o latino é considerado uma pessoa não branca, pela miscigenação que não se pode definir completamente o que é, ok? E aí a série traz isso, tipo, por muitos episódios a gente não vê pessoas brancas. O único personagem recorrente é o personagem do Miles Murphy, que é o interesse amoroso de uma das personagens da série. Todos os outros são personagens não brancos com interesses amorosos não brancos. Então eu acho isso muito interessante, eu acho muito legal a gente poder ter essa possibilidade de ver uma série basicamente feita com pessoas que não são brancas. E que não é tratado como se isso fosse um grande absurdo ou revolucionário. Isso é só a realidade que esses personagens estão inseridos. E ninguém precisa, tipo, pensar duas vezes sobre isso. Outro ponto que eu acho muito interessante é como eles abordam com naturalidade a inclusão dos personagens LGBTs. A gente tem uma personagem trans não binária dentro da série, interpretado por uma atriz trans. Nós temos 2 personagens aquilinos. Nós temos um cara gay, interpretado por um ator gay. E nós temos um personagem bissexual interpretado por um ator que não é hétero. Eu não sei dizer se ele é gay, bi, pan ou qual é a sexualidade dele. Mas eu sei que ele não é um homem hétero interpretando um personagem não hétero também. Um personagem bissexual, né, no caso. E isso é muito interessante porque normalmente a gente vê muito comumente nas produções atores héteros interpretando personagens gays. Ou personagens queer no modo geral. E aqui não, houve esse cuidado de ter personagens queer interpretando atores queer interpretando personagens queer.
E isso é muito legal, isso é muito reconfortante, isso abre oportunidade de trabalho para muita gente, porque, infelizmente, dentro de Hollywood, dentro da mídia, existe sim uma falta de espaço para atores abertamente LGBTs trabalharem. Outra coisa que eu acho legal é que, assim, eles levam em consideração a realidade das diferentes vivências de cada sexualidade. Então, por exemplo, a personagem trans, ela tem uma questão de vivência como pessoa trans, óbvio, mas ela não tá vivendo em sofrimento. O personagem que é bissexual, ele tem um momento em que ele é questionado sobre a bissexualidade e pergunta, tipo, mas homens bissexuais não são só gays que não têm coragem de se assumir? E existe todo um debate de explicar que não é verdade. Homens bissexuais são bissexuais. Não tem nada a ver com não ter coragem de se assumir gay. E é todo um debate em cima disso. Então é uma série que normaliza e naturaliza diversas vivências que a gente não está acostumado a ver sendo naturalizado ou normalizado. O terceiro ponto é a questão da construção da personagem da Sol Pérez, que é uma personagem trans. Ela é uma personagem trans? É. Ela tem questões sobre ser trans, de algumas inseguranças, dela achar que ela não vai ser amada, dela ter medo de se relacionar? Tem. Mas ela não tá aqui nessa história, nessa narrativa, pra ser a personagem trans sofrida, que ninguém quer ela porque ela é trans, e que ela é uma trabalhadora sexual, e que ela vai sofrer transfobia no trabalho, e que a família dela não aceita. Nada disso acontece. A família dela aceita muito ela, é completamente aberta a toda a vivência que ela tem. Ela é amada por ser quem ela é, e não é uma questão de tipo, eu não sabia que você era trans. Isso não é um questionamento, isso não é uma preocupação. A pessoa, o homem, no caso, ela se relaciona com um homem branco cis, e ele sabe que ela é trans, e ele ama ela, independente de ser trans ou não. Isso não é uma questão de tipo, ele não a ama porque ela é trans, e ele não deixa de amá-la porque ela é trans. Eles só estão vivendo um romance como qualquer pessoa poderia viver um romance. Então, é muito reconfortante que a gente comece finalmente a ver essas narrativas normalizadas e naturais com pessoas trans. A gente merece ter histórias e comédias românticas clichês e bobas com personagens trans também. O quarto ponto que eu vou dar é o fato de que é uma comédia romântica que aquece o coração. De fato, ela é uma comédia romântica que tem esse debate do que é o amor e de fazer você repensar e você lembrar e de você querer voltar a amar. Porque eu acho que é muito isso é o ponto de partida de uma boa comédia romântica. A gente assiste essas comédias românticas para lembrar que, tipo, o amor vale a pena. E que vale a pena você se esforçar em amar alguém ou você voltar a querer encontrar a pessoa certa. E às vezes algumas comédias românticas elas parecem só tão engessadas dentro da própria fórmula que elas não fazem você sentir nada. Já With Love, pelo contrário, ela é muito reconfortante, ela é muito calorosa. Você assiste, você fica torcendo para os personagens. Em um ponto da série você tem um triângulo amoroso e você fica realmente dividido e você começa a se perguntar o que você faria nessa posição. Ou então você começa a pensar que o casal que tá extremamente estável, que você gosta junto, talvez não esteja tão estável e eles terminem, e aí você sente essa dor, e aí eles voltam e se reconciliam e você fica feliz de novo. Então, eu acho que essas questões de conseguir lidar com os níveis emocionais que uma comédia romântica traz e lhe deixar bem, é muito bem feito dentro do roteiro de With Love. Eu acho que ela consegue encapsular exatamente tudo que a gente espera de uma boa comédia romântica. E que bom que é feito isso com pessoas que não são brancas. Eu sempre vou bater nessa tecla porque eu acho muito divertido, porque eu cresci tendo que aguentar um monte de gente branca, magra, hétero, cis, se amando. E aí chegou aos meus 32 anos de idade, eu não aguento mais isso. Eu quero ver outro tipo de pessoas tendo esses amores e essas felicidades. E o With Love me trouxe isso. E eu acho que é importante a gente valorizar esse tipo de produção. E por último, o motivo que eu acho que todo mundo devia assistir essa série é porque, honestamente, o elenco é muito bonito. Desculpa, mas é um elenco, assim, realmente bonito. E tem pra todos os gostos, gente. Absolutamente pra todos os gostos. Vamos começar com os protagonistas. Aparecendo aqui do meu lado, nós temos Emerald Tobias, que vocês provavelmente devem conhecer de Shadowhunters. Ela é a Lily, a nossa protagonista feminina principal. Belíssima.
Além dela, nós temos Mark Indelicato. Indelicato? Acho que é Indelicato. Que faz o Jorge Jr., que é o protagonista masculino principal. E você deve reconhecer ele de Ugly Betty. Sim, ele era o sobrinho da Betty, pequenininho, que cresceu. Pois é, ele continua viado. Além disso, nós temos Hom Flynn, interpretando Santiago. Gente, esse homem é muito bonito. Pai amado, que homem bonito, né, gente? Vamos combinar. Eu vou botar até uma segunda foto dele. Muito bonito. Muito bonito mesmo. E ele é um dos interesses amorosos da Lily. A Lily tem mais de um durante a temporada. Ele é belíssimo. Já o interesse amoroso do Jorge, né? Vai ser o Vincent Rodrigues III, que é esse homem incrível. Gente. Desculpa, eu sei que não é pra gente ter favoritos, mas eu tenho. O meu favorito é o Vincent. Ele é um homem estupendamente lindo. Desde Crazy Ex-Girlfriend, eu acho ele fantástico, eu acho maravilhoso. Ele é muito talentoso. Ele canta, ele dança, ele sapateia, ele é sensível, ele é adorável. Não tem homem como ele por aí na vida, gente. Desculpa, mas ele é único. Nós temos também o Desmond Chain, que faz o Nick, o melhor amigo do Jorge, melhor amigo e colega de quarto do Jorge, que é um dos melhores exemplos de rimbo que eu já vi em muito tempo, porque ele genuinamente é um rimbo. Ele é extremamente gostoso, eu estou botando foto dele sem camisa propositalmente. Ele é muito gostoso, ele é muito bocó, ele tem aquele humor bobalhão e burro, que a gente adora, e ele é extremamente sensível, tocante. Ele parece um ursinho, só que na versão gostosa. E é isso que é pra ser um rimbo. É disso que a gente precisa, gente. Além Desmond, a gente tem a Isis King fazendo a Sol. Se você acha o rosto e o nome dela familiar, é porque a Isis ela foi participante de American Next Top Model na temporada 14, se eu não me engano. Ou foi na 10? Acho que foi na 14. Que ela foi a primeira modelo trans a participar do American Next Top Model. Ela, infelizmente, pede pra sair depois, porque ela ainda tava no começo da transição dela, então ela ainda tava tendo algumas questões complicadas emocional e psicologicamente devido aos ver que ela voltou a trabalhar e que ela tá trabalhando muito bem. Ela realmente fez um bom trabalho como a Sol. Eu acho que ela fez uma atuação muito boa. Não foi tipo, ó, meu Deus, vai ganhar um Emmy. Não é um MJ Rodrigues. Mas eu achei bom. Achei gostoso, ver. Achei legal. Fazendo par amoroso com ela, nós temos Todd Grinnell, que vocês talvez conheçam de One Day at a Time. Ele fazia o Schneider em One Day at a Time. E ele retorna aqui fazendo o Miles Murphy. E ele é um personagem completamente diferente do Schneider, mas igualmente amoroso, e você facilmente torce por esse casal. Eu gosto muito deles dois juntos. Além disso, ainda temos como os pais Benito Martinez, que faz o George Sr., e nós temos Constance Mary, que faz a Beatriz. O Benito, ele fez The Shield, é uma série que eu acho que a maioria das pessoas não vai reconhecer. E a Constance, ela fazia a mãe em Switch at Birth, que é uma série que eu adorava e que eu gosto muito da atuação dela nessa série, inclusive. Como vocês podem ver, o elenco é muito bonito, tem pra todos os gostos. Se você gosta de alguém mais velho, se você gosta de alguém mais novo, magro, forte, homem, mulher, tem pra todo mundo, gente. Tem pra todo mundo. Então, eu recomendo de verdade que vocês assistam essa série. É uma série muito gostosa, é uma série muito calorosa. Eu acho que é uma série que vale muito a pena e que, infelizmente, eu acho que tem poucas pessoas falando. Esse não vai ser o último trabalho da Glória Caldeirão com a Prime Video. Pra quem não sabe, a Glória Caldeirão assinou um contrato de 3 anos com a Prime Video no valor de aproximadamente 10 milhões. Então foi o maior contrato milionário feito por uma mulher latina na história do audiovisual norte-americano. Ela já tá preparando a próxima série de lançamento dela, que vai ser uma série de terror. Não vai ser uma série no gênero da comédia. Eu estou bem curioso para ver esse próximo trabalho dela, porque além de ser terror, ela vai voltar a trabalhar com Justina Machado. Então, coisas boas devem vir para aí. Mas eu gostaria muito que essa série tivesse uma segunda temporada e uma segunda chance, porque a primeira temporada é muito gostosa e vale muito a pena. Então, se você já assistiu, comenta aqui o que você achou dos episódios. Se você ainda não assistiu, comenta qual é a sua expectativa e se você vai ou não assistir With Love.
A gente vai ficando por aqui. Eu vejo vocês numa próxima vez e tchau!